Então, veja, você está trabalhando nesse momento com a possibilidade, você já avançou, né? Você está trabalhando, por exemplo, nesse momento, uma extensão de queda, onde a anterior projetava o fundo, ele fez uma retração no 7,6, lindo, de cinema. E aí ele perfurou. Bom, ele perfurou uma visão antecipatória, a gente já vai para o próximo zigue-zague. Então, eu estou sabendo o quê? Que agora, ele tentou romper o 112, e o 112 é a nossa área onde são comuns os violinos, tá? 112 ele deu reversão nesse gráfico de 15 minutos, ou seja, confirmando o trend para baixo, tá? Pois bem, isso aqui está dentro do script. Eu estou seguindo o zigue-zague e ele está num gráfico de 15 minutos, ele está belezinha. Agora vamos ver o que a gente tem de informação, né? Num período mais curto. Num período mais curto, né? Ou seja, no período mais longo, eu tenho esta pernada de alta que está me oferecendo extensões de preço. E agora eu tenho uma extensão de alta um pouco maior aqui dentro, ó, me oferecendo outras oportunidades, não nesse gráfico, mas num gráfico mais curto. Também me oferecendo outras oportunidades de trade no gráfico mais curtinho. Aí eu venho aqui, vou lá, tenho a certeza do fundo, a possibilidade do topo, vou lá, traço as minhas retrações e ele num determinado momento vai e rompe para baixo. Eu vou lá e projeto então minhas extensões para baixo. Então veja que numa periodicidade mais curta, ele rompeu, primeiro objetivo atingido, e voltou. Então tem gente que começa a misturar as bolas. Marco, eu posso operar isso aqui? Esse trend mais curto? Pode, mas você pode operar isso aqui no teu intraday. Acabou? Meu amigo, mudou, virou a data. O que está vigente é a pernada anterior. Isso aqui é dominante, isso manda e acabou. Então agora, qual é a ideia? A gente está dentro de uma extensão de queda no gráfico um pouco mais longo. Extensão essa que você vai aprender hoje, extensão de queda essa, que está dentro, que pode estar dentro de um movimento mais longo ainda, não no intraday de 15 minutos, mas um gráfico, por exemplo, de 120 minutos. Então, se você, por exemplo, olhar o gráfico diário do índice futuro, nós vamos ter algo parecido com isso aqui. Que aqui, no caso, está no intraday, está no gráfico de 120, mas a gente consegue ter visão do que está dominante no que diz respeito a retrações de médio prazo. Aí eu te pergunto, nós estamos numa tendência de alta ou estamos numa tendência de queda? No que diz respeito a Fibonacci, nós ainda estamos no trend de alta. Nessa periodicidade. Sim, mas olha só, nessa periodicidade. Porque numa periodicidade maior, se eu for ampliar meu gráfico lá de trás, é claro que é uma tendência de eu estou no baixo. trend de queda. Tá? Agora, se eu for olhar o semanal, aqui os exemplos eu estou ampliando para uma periodicidade intraday maior, só para a gente ter ideia da visão macro do negócio, tá? Exatamente. Então, para todos os efeitos, no médio prazo, eu ainda estou num trend de alta, por Fibonacci. E para
E para que a gente possa trabalhar isso com maior lucidez, a gente tem que ter em mente exatamente isso. O que numa tendência macro está dominante, tá? Então, numa tendência macro que está dominante é o trend de alta, aonde enquanto não romper o 161, enquanto não romper o zero, o que está vigente é exatamente essa extensão de alta. O mais comum é o intraday conflitar com os prazos maiores. O intraday sempre vai conflitar. Então, olha só, numa amplitude maior, eu tenho uma pernada de alta vigente, aonde eu estou fazendo o quê? Uma correção da minha pernada de alta. Quase não, tocou. Tocou? Deu compra aos 45. Hoje deu compra, olha só, aqui não está ajustado. 700. Fibonacci. $45,700. Deixa eu ver se está ajustado essa bosta aqui. Não, eu não. Tô de saco cheio de ser aderente, ele tá me atrasando a vida, essa porcaria. 700 com 715. Então, estamos lá. 47,130. $47,150. Deu 20 pontos de diferença. Uhum. Então, veja, batemos no 141. Ele deu repique e voltou para o 118. 118 a gente sabe que é a área de violino. Ele poderia voltar e fazer um pullback. Mas, por enquanto, o 118 está segurando o bicho. Isso quer dizer que, muito provavelmente, a gente vai honrar a extensão de queda vigente, dominante no prazo menor, naquele prazo que a gente viu de 15 minutos. Máxima, 725. Mínima, 285. Então, muito provavelmente, como é comum, né, a gente... Estamos num contratrend, o 141 sempre dá algum tipo de reação de contratrend. Por quê? Quem vendeu aqui em cima começa a realizar as posições vendidas. Quem vendeu para swing trade já começa a se sentir meio que satisfeito com a venda. Então, chegou no 141. Veja que temos uma confluência aqui. E o que é a confluência? Eu cheguei a falar de confluência com você. A confluência nada mais é do que a retração de longo prazo, ou seja, a retração que é dominante, e as extensões de curto prazo. A aproximação dessas linhas, retração e extensão, já sinaliza choque, curto-circuito. Tá? Então veja, por exemplo, nesse gráfico aqui, nós sabemos que o verde é a nossa dominante de um prazo maior. E agora nós temos traçadas as extensões de queda. Primeiro objetivo, 112. Confluência. A região de confluência eu posso esperar chacoalhada, ou para baixo ou para cima. Veja que a primeira reação foi empurrar para baixo. A outra reação jogou para cima. Vingou a retração verde com mais força. Agora nós voltamos e temos alguma confluência mais próxima aqui embaixo.
Primeira reação, pimba, jogar para cima. Por quê? Porque o verde é dominante e o verde, a memória diz que quer empurrar para cima. Lá atrás, no passado, o verde sempre quis empurrar para cima. O vermelho quer empurrar para baixo. A isso a gente dá o nome de confluência. Muito bom. Nós vamos ver agora o porquê de determinadas retrações e porquê, óbvio, né? A grande maioria dos robôs são programadas com ela. Porque mundialmente chegou-se ao consenso que essas extensões são as que têm mais propriedade no que diz respeito a múltiplos de Fibonacci se enquadrando com o perfil, o perfil do mercado. É mais ou menos... isso aí tem um nome, cara. Deixa eu ver se eu lembro como é que chama. Bom, já eu lembro como é que chama isso aí. Mas é assim, por uma questão de consenso internacional, eles trabalham com a retração de 236, que é, se você pegar a sequência dos números de Fibonacci até o infinito e traçar uma mediana, você vai ver que o número, determinado número dividido pelo seu terceiro, nós temos 236. Determinado número dividido pelo seu segundo, nós temos 382. Determinado número dividido pelo próximo, nós temos 618. E aí nós temos o nosso φ, o nosso 618, né? Nossa razão áurea. Temos a raiz de 2, que é um 414 como extensão. Temos a raiz de φ, que é um 272. E o inverso dessa razão de φ, que é o nosso 786. Eu coloquei aqui a raiz de 3, que é um 732, porque tem algumas vertentes internacionais que trabalham com o robô. Assim, o cara tá comprado. E aí começa a subir, e atinge o φ, tá? Atinge o nosso 618. Quando rompeu, o robô bateu num 732, ele inverte a mão, ele vira. Então ele encerrou a posição no 618, que era o objetivo, e aí continua a subir. Ele esperou chegar num 732, o robô vai lá e vende, tá? Eu não recomendo usar isso aqui, exatamente porque não é comprovadamente, eu não consigo atestar essa relação interna. Não consigo. Sendo assim, eu mostro para vocês, mas não recomendo a utilização para operar isso no day trade. Muito bom. Voltando aqui para um quadro anterior, o que acontece é que, conversando com um amigo meu lá fora, ele falou assim: Marco, procura testar no Brasil, aí nos índices que você opera, essa relação de Pitágoras, que é a relação do retângulo dourado, que diz, né, que projeta a extensão do preço a 1,118. Uhum. Sendo assim, o que é o nosso retângulo dourado? O nosso retângulo dourado nada mais é do que o range que a gente quer operar. Uhum. Acima ele vai embora e abaixo ele retorna para as origens, tá? Então, por isso que o 112, seja 112.8, 111.8, nós estamos falando de 1 de diferença. Tá? Pouca, Não é por aí. Uhum. O importante é a gente saber que esse ponto é o ponto de inflexão. Se ele está subindo que nem o capeta e ele volta a cair e rompe o 111.8 ou 112.8, muito provavelmente ele vai voltar
Primeiro, para cutucar o 7,6. Para ver se esse 7,6 realmente vai dar sustentação. Se ele perder o 7,6, bal, próximo 23%. Hoje a aula é exatamente sobre isso. Não. Hoje são os pontos-chave. Tá? Você acabou de descobrir o do 112% agora. Tá? O 112 ele vai servir, então, como confirmação de um possível pullback para cima ou para baixo. E aí a gente precisa olhar o trend. Mas vamos lá de novo no gráfico. Então veja, ó, eu perdi o 111, vim para o 127. Recolhi meu time de campo. Voltei para o 7,6. Teoricamente, se isso aqui fosse... mas é que quando isso aconteceu, o que estava vigente era isso aqui. Ó. Ainda não era essa que a gente está operando. É isso que a gente tem que ficar esperto. Uhum. Quando isso aconteceu, o que estava vigente era isso aqui. Então ele voltou para o meu... Olha só, ele bateu no 111, voltou e quase cutucou o 61. Voltou para onde? Quando ele agrediu o 118, o 111 ou o 112.8, veja que tem duas linhas aqui, dá para ver? Então as duas aqui, o 111 e o 112. Isso não faz diferença, isso aqui é o de menos, o importante é o conceito. Ele rompeu isso aqui, muito provavelmente ele volta para o 7,5. E aí, nós vamos ver no 7,6, como é que ele vai reagir. Se ele, por exemplo, nesse gráfico aqui, se ele rompe essa máxima, muito provavelmente ele retorna tudo até o 23, que é a nossa faixa de gás aqui. Essa faixa de gás está lá em cima. O trend de queda, a nossa faixa de gás está lá em cima. Então, se ele consegue agredir isso aqui, muito provavelmente ele volta lá para cima. Então, para você ter uma ideia, eu e o grupo estamos vendidos a 910. No gráfico de 15 minutos. É 48, 47 e 910. Estamos vendidos lá. Eu já realizei parcial, já fizemos uma parcial, agora deixa aí. Então, vamos voltar às vacas magras. Esse princípio da correlação entre preços, entre as retrações, nós falamos, esse é o princípio da equidistância. E antes de falar de equidistância, nós temos as retrações de Fibonacci, e essas retrações são as que a gente vai passar a utilizar, exceção ao 0,30. 786, 618, 50%, o correto na verdade é 486. O 382, o 0,30 e o 236. O 0,30 está achurado e eu vou explicar por que já. Em Fibonacci, quem opera com Fibonacci trabalha com o princípio da equidistância. E o que é equidistância? Nada mais, nada menos do que a mesma quantidade de pontuação, de preço, entre cada uma das retrações. Então, de 50 a 61 é a mesma coisa, de 50 a 38 é a mesma coisa. De 50 a 7,6 é a mesma coisa, de 50 a 23 é a mesma coisa. De 50 a 100, 50 a 0 é a mesma coisa. Se eu viesse a colocar o 30, tá achurado aqui, ó. Se eu viesse a colocar o 30, que é uma retração de Fibonacci, legítima, eu trabalharia com ela mais ou menos aqui, entre 23 e 38. A contrapartida seria 70. Só que 70 não é nada de Fibonacci. E se 70 não é nada de Fibonacci, eu não posso usar 30. Portanto, a gente abre mão da retração de 30% nas retrações de Fibonacci. No que diz respeito às extensões, está lá 128, 272, 414, 618 e aqui acaba a nossa missão. Mas, agora a título de curiosidade,
Qual a diferença de projeção de Fibonacci e extensão de Fibonacci? A extensão ela acaba no 618. A projeção de Fibonacci ela vai até o céu, se for para cima, ou até o inferno, se for para baixo. Tá? Mas a gente só projeta Fibonacci quando a gente não tem referência de pivô, micropivô e zigue-zague. Vamos ver se a gente acha algum exemplo aqui. Não é difícil, tá? Desculpe, não é fácil achar isso. Vamos ver essa Croton no longo prazo. Aqui, ó. Croton. O cara que opera position na Croton, ele não acha ponto de pivô, micropivô e zigue-zague para ele comprar no meio do caminho. Não acha. Então, o que ele faz? Ao invés de traçar as extensões de Fibonacci, ele coloca as projeções de Fibonacci. E aí a projeção vai 1825, 2058, 2618, 4236, aí vai, bicho, isso você vai botando na HP, vai até o fim do mundo. Não é o mais recomendável, mas para quem acumula carteira, o cara vai só monitorando os possíveis pontos de compra dados pela projeção de Fibonacci. Ou possível ponto de realização de lucro, né? Então, olha a Croton, por exemplo. Ela rompeu, ela foi... Até onde está isso aqui? Nem sei até onde está projetado isso aqui. Então, ó, eu fui até 261.8. Eu poderia vir aqui e colocar as demais. A próxima é 4.236. Eu não opero isso, mas tem cara que é position que opera, né? Expansion. Quatro, dois, 3.6 mais. Ok. Pronto. Olha que absurdo, cara. E agora ela tá vindo fazer um pullback exatamente no 261. E eu te pergunto, nesse gráfico mensal você tem pivô, micropivô, tem zigue-zague? Tem. E aí, então, agora tu vem pro tempo menor para ver o que está acontecendo. Né? Então, sei lá, se é do teu perfil trabalhar vendido numa ação que só sobe no longo prazo, né? Você pode trabalhar a perda, por exemplo, no diário. Essa região projetava, ó, 141, deu rejeição e voltou. Aí ele rompeu. Rompeu, eu vou para a próxima. Tá aqui nos 13,44. Ué? Porque esse aqui não é um zigue-zague? Desculpe, isso aqui não é um pivô? O que vem primeiro, o pivô ou o zigue-zague? Sim, ok. Micro pivô, você... mas ele não, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras. Já isso tá na num gráfico intradiário é abrir posição de venda com expectativa dele buscar um 4-1. Tá. Foi até, rompeu, foi 161. Ok, aí rompeu o meu 161. Rompeu o meu 161, esquece, isso não vale mais nada. Tá valendo agora. É isso aqui, ó. Tá caindo, a jaca tá caindo. Pra cá onde? Eu vou dar um croque na sua cabeça. O que vem primeiro? O pivô. E depois do pivô vem o quê? O zigue-zague, porra. Aqui, ó. Não, tranquilo, tranquilo. Tá. Vamos. Pá. É isso que vocês vão ter que treinar exaustivamente. Não adianta eu ficar falando, não adianta vocês quererem sair projetando o preço e etc., se vocês não estão atentos a isso aqui, ó. O que vem primeiro? Vamos fazer a brincadeira inteira aqui, ó. É como se a gente rabiscasse topos e fundos
Então, agora o que tu tem que ficar atento é exatamente isso, meu amigo. O que vem primeiro, o pivô ou o zigue-zague? Ok, eu já fui lá, já fiz pivô e zigue-zague em praticamente tudo aí. Legal. Primeiro vem esse, depois vem esse, depois vem esse. E se romper para baixo, do 161, aí eu venho e coloco aqui. Muito bom. Back. Muito bem, vimos retrações, vimos equidistância, vimos confluências. Vamos só reforçar um pouco de confluência, que é muito importante, viu? É muito importante. Vou pegar um gráfico mais líquido. Olha essa Petrobras, que coisa mais linda. Olha, ela bateu exatamente no ponto hoje. Ai, quero morrer. Por quê, Marcão? Porque essa porra funciona, Fibonacci. Olha só, esse é o dólar no longo prazo. É um gráfico semanal. É fundo, possibilidade de topo, topo duplo, rompeu o primeiro objetivo, violinou. Rompeu o segundo objetivo, terceiro objetivo e 161. Olha que coisa mais linda, cara. Olha só, isso daí, cara, vai se enquadrar de acordo com o perfil de cada um de vocês, que vai operar determinados ativos. Cada ativo tem um perfil diferente. O dólar, por exemplo, o dólar é doido para trabalhar 2 ranges de cada vez. Ou seja, na periodicidade semanal, ele não está nem aí para brincadeira. Ele trabalha, olha a distância de cada um dos candles. Ele vem para machucar mesmo. Os caras vêm para bater e não está nem aí. Já é diferente, por exemplo, de ativos menos líquidos, que também é diferente de índice. Cada ativo tem a sua peculiaridade das relações de retração e extensão de Fibonacci. O que vocês, óbvio, vão, a partir do momento que você pega o jeito do negócio, o pivô, micropivô e zigue-zague, você sabe aonde trabalhar, onde vai poder trabalhar com um determinado ativo mais tranquilamente stop e objetivo. Tá? É difícil, o que eu posso te dizer é assim, o índice do intraday. Esse é o gráfico de 15 minutos. Eu não tenho uma pernada de alta aqui no gráfico de 15 minutos? Né? Eu tenho uma pernada de alta aqui, ó. E na verdade não é o de 15, eu vou tentar caçar uma expectativa de operação no gráfico mais curto, gráfico de 5 minutos. Então eu estou lá, vejo minhas retrações diárias, minha retração nos 15 minutos, blá, 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 e eu quero buscar uma oportunidade de operação no gráfico curto. Fundo, topo. Se eu tenho fundo e tenho topo, eu tenho retração de Fibonacci. Aí eu venho aqui para ele e falo o seguinte. Onde eu falei que eu vendi? 910. Tá. Vendemos. Qual era o objetivo? 400. Na pinta, cara, na bucha. Zerado, 410. Pronto. Então, veja, esse tipo de relação, o que funciona e o que não funciona, vai depender muito de cada gráfico, de cada ativo que você opera e periodicidade que você opera. E isso, não adianta eu colocar isso no manual para você, que eu não vou ensinar setup nenhum para você. Eu estou te ensinando as retrações e as extensões de Fibonacci mais importantes. Você que vai ter que descobrir isso daí. Posso até te ensinar a operar. Vai te custar talvez uns R$5.000 e um dia de treino.
Mas não é a intenção. Eu não estou dando aula de ensinar ninguém a operar. Eu estou ensinando a operar, a traçar Fibonacci de acordo com que os robôs, ou a grande maioria dos robôs, operam quando acontece determinadas ocorrências de retração e de extensão de preço. De novo, digamos que eu não tivesse esta pernada de alta, tá? Digamos que eu tivesse aqui atrás como a gente teve, pernada de queda no início do dia. Eu não estou atrás do filé mignon. Se eu acho que esse é um ponto de reversão, eu entro na compra. Meu stop está definido. Meu objetivo 23,75. Não passei dor de barriga. Eu prefiro entrar aqui, ó, no rompimento dessa minha linha de referência. Exatamente. Traço uma linha de referência. O 23 teoricamente já me liberou a compra. Tá. Mas o que acontece é o seguinte, né? É incrível, mas você vai pegar essa manha. Você tem um candle de possível, um candle de fundo aqui. Isso aqui é um candle de fundo. E aí você tem um inside bar aqui dentro. E aí você tem um doji aqui dentro. Tudo isso me dando sinalização que isso aqui é possível fundo. Se isso é possível fundo, onde está o meu stop? Tá, infelizmente, embaixo da mínima. Mas a minha compra está rompendo isso aqui, ó. Prega o pau, é 5 minutos mesmo. Vamos que vamos. Olha só, eu faço matemática, meu amigo. Se eu comprar, se esse é topo, se isso for fundo, é matemática. Meu stop está aqui, e se eu ganhar, eu vou ganhar isso aqui. Eu vou correr atrás de ganhar isso aqui. No mínimo 3 para 1, no mínimo. 4 para 1 eu começo a administrar risco. Né? Depende do dia, depende de um monte de coisa, depende de como está o gráfico de 15, eu estou aqui no de 5 minutos, numa tendência de queda. Então, para mim, o objetivo dessa operação, porque é um contra-trend, é nos 47, 830, 840. Cara, não tem nada de sofrido, onde foi sofrido? Cara, é que tu não é trader ainda de curto prazo. Não, mas isso aí não é sofrido nenhum, cara. Sofrido é essa venda aqui no 910 que a gente fez, cara, que ele deu um pullback e quase veio estopar a gente aqui. Ó. Isso é calor, cara. Isso aí tu começa a tomar calor. Sim, mas olha só, nós não temos bola de cristal, né, cara? Não. Mas olha só, a melhor forma que eu vejo pra gente mensurar isso aqui, você concorda que se eu traçar uma linha de referência aqui, desta mínima, olha só, vamos lá. Tenta entender o que eu quero dizer. Se eu traçar uma linha de referência daqui, ó, muda completamente a ótica? Sim. Tá. Então eu faço diferente. Eu venho aqui, por isso que eu não chamo isso de linha de tendência, isso é linha de referência para mim. Uhum. O que é referência? A referência está dando para o robô amparo em cada toque que ele dá na linha, eu tenho algum amparo. Uhum. Então o robô está muito confortável nesse trend aqui seguir, beleza. Aí, o que acontece? Perceba, ó, o meu Fibonacci ele tá aqui, ele sai daqui e ele vem aqui, ó. Então ele saiu do 170, foi na máxima no 130, tracei a tal da linha de referência, eu vendi nos 910, meu stop está onde? Se eu sou conservador, aqui. Aí, se eu sou um cara agressivo, tá no 130. Se eu sou um cara conservador, muito provavelmente eu não iria vender nos 910, eu iria vender exatamente. Então, veja,
de vocês. Vocês vão descobrir o melhor ponto de entrada e saída de cada um dos ativos e cada um dos tempos gráficos. No gráfico de 15 minutos, a visão já é completamente diferente do que a gente está rabiscando aqui, ó. Aqui a ideia não era trabalhar um trend de baixa até os 400? Beleza, ele foi lá, atingiu. Agora, eu venho aqui, eu apago isso aqui. Pago isso, pago isso, pago isso. E sou um cara que opera no gráfico de 15 minutos. O que eu tenho no gráfico de 15 minutos? Então eu tenho aquela extensão de queda que inicialmente era essa aqui, ele rompeu para baixo. Então eu sou obrigado a sair daqui, vou para o próximo pivô ou zigue-zague. Está aqui. Nesse momento, ele veio até o 141, encontrou sustentação e jogaram ele para cima. Jogou ele para cima, ele foi na linha verde, ó. Agora, onde ele está? Ele está no meio do caminho. E que eu posso atestar? E o 111, desculpa, o 112, mais uma vez, negou o possível retorno dele. Funcionou de novo. Eu não sei, agora para onde ele vai? Pelo gráfico de 15 minutos, está cumprido o objetivo de 141. Cumprido. É esse aqui. É isso o que está vigente agora. Eu não posso, pelo gráfico de 15 minutos, eu não posso fazer nada. A não ser um contra-trend aqui rápido no gráfico de 5 minutos. É que acaba poluindo para vocês e eu não gosto disso. Mas é aqui, ó. No gráfico de 5 minutos é isso aqui, ó. Certeza de topo, possibilidade de fundo. Veja que ele rompeu, foi no 50, voltou, foi no 23. Aí eu te pergunto, cadê minha linha de referência aí? De queda? Tá medíocre, né, cara? Tá feia demais. Percebe que o robô, ele não tem... no primeiro momento você traçou aqui, né? E aí a compra estava aqui, ó. Então, se for por isso aí, você teria sido estopado, cara. Porque o teu fundo estava aqui, ó. Concorda? Seu possível fundo era esse aqui. Aí você comprou no rompimento, beleza, ele foi. O que você vai perceber lá no nosso grupo é exatamente que você tem 60% dos alunos que já chegaram num estágio que passou a ansiedade que vocês têm logo após os primeiros 20, 30 dias de curso, que é querer catar tudo que é retração que tem no meio do caminho. Por isso que é preciso, e eu não canso de falar, vocês têm que treinar visualmente pivô, micropivô e zigue-zague. E tenha em mente que o filé mignon 23,76, se 112, fica esperto, área de violino. 141 contra a tendência, encerra a operação e que se lasque. Porque 141 o povo começa a remontar o que estava comprado ou vendido. Então, tem que ter tudo. Isso daí eu falo, mas falo agora na segunda aula. Na primeira aula não adianta eu falar isso para você, porque senão você vai querer sair operando já na primeira aula, né, como você quase fez. Entendeu? E outra, cara, a carga teórica é uma carga grande, né? Não adianta eu ficar tentar querer passar tudo numa aula para vocês. É loucura. De hoje é a segunda aula. Agora eu vou sair
da nossa sala. Eu vou pedir para você, por favor, abrir uma sala no TeamViewer, tá? Você me chama e nós vamos penetrar no seu gráfico agora.